Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Lidos do Lucas, um podcast de leitura comentada e humanizada feito por mim, Lucas Henrique. Antes de tudo, eu queria me apresentar, queria falar um pouco sobre as primeiras leituras que saíram aqui nesse canal e falar um pouco aqui sobre o motivo desse podcast. Eu me chamo Lucas Henrique, sou administrador, fotógrafo e um entusiasta do mundo literário. Eu amo ler, desde que eu me entendo por gente, eu estou lendo. Então, há pouco tempo, eu descobri um fantástico mundo dos audiobooks que me ajudou muito a manter uma constância saudável dentro da leitura. E por isso, motivado por tantos audiobooks que eu tenho escutado no Spotify, na Audible e entre outros locais, eu vim aqui criar o meu e contar as histórias que me encantam e compartilhar com vocês. Alguns dias atrás, esse podcast foi iniciado com algumas leituras feitas por inteligência artificial e foi uma maneira de conhecer essa plataforma, conhecer a Spotify for Creators e aprender, né, de uma forma teste, digamos assim, e continuar de fato, né, iniciar esse podcast de leitura humanizada. Como ele vai funcionar, pessoal? Eu pretendo lançar todo dia pelo menos um episódio. E os episódios serão sempre assim. Para capítulos grandes serão um capítulo e para capítulos pequenos uma junção que eu irei descrever quantos capítulos foram lidos no final. E aí nós vamos começar esse nosso podcast com o livro Uma História de Solidão, do autor John Boyne. Ele é muito conhecido pelo livro O Menino do Pijama Listrado. E pessoal, antes de tudo eu queria falar com vocês que esse podcast ele não tem cortes profissionais, ele não é uma produção profissional. Então vai ter engajos, vai ter alguns erros ali na pronúncia, vai ter alguns comentários, para livros muito emocionantes, um pouquinho ali de emoção, mas acima de tudo vai ter a minha vontade de compartilhar e de unir pessoas que gostam de boas histórias e de bons livros, tá bom? Então nós vamos começar aqui com o livro Uma História de Solidão, do autor John Boyne. Como eu falei, alguns capítulos desse livro já estão disponíveis com leitura feita por IA. E por isso nós já temos 5 capítulos aqui lançados no Spotify. Porém, eu irei começar no capítulo 6, né? Como eu irei continuar. Então vou começar aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, capítulo 6, 2010. Não será para sempre, não precisa se preocupar. Só alguns anos, então eu o mando de volta para a sua escola, prometo. Foi o que o arcebispo Cordington, agora cardeal Cordington, claro, me disse quando visitei o palácio episcopal em 2006. 4 anos tinham se passado desde então e eu continuava como cura na antiga paróquia de Dom Cardley, sem nenhum sinal de um possível retorno ao meu antigo Éden. A essa altura, a maioria dos meninos aos quais dei aula tinham feito o Júnior Cert e o Levin Cert e estavam sentados em anfiteatros no Trinity College, viajando de Paris a Berlim com o passe Eurorail guardado nas mochilas ou trabalhando com seus pais em bancos ou administradoras de imóveis. Na dúvida se agora era de verdade, se era ali onde eu ficaria até seus próprios filhos nascerem e crescerem para assumir seus lugares. Eu acho que isso ficou meio confuso, pessoal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Guardado nas mochilas ou trabalhando com seus pais em bancos ou administradores de imóveis. Na dúvida se agora era de verdade, se era ali onde ficariam até seus próprios filhos nascerem e crescerem para assumir seus lugares. Um aluno faleceu, um menino que conhecia apenas de maneira superficial, morto ao sair de carro pela M50 na direção de Dunlawshire, bêbado, levando a namorada, a irmã dela e o namorado da irmã consigo. O funeral foi realizado na igreja em Terenuri e o mesmo padre Nicholson, que me substituíra 4 anos antes.
falou com sua voz grave sobre a dedicação do rapaz à Lande School Cup, consideração que não deve ter sido grande conforto para os seus pais, para os 6 pais cujas vidas tinham sido destruídas. Outro aluno alcançara os últimos estágios de um programa de talentos de televisão e estava em todos os jornais. Diziam que ele ganharia milhões nos próximos anos se tivesse o agente certo. Um terceiro foi preso por abuso e uma jovem numa discoteca. Ele jurou inocência, mas eu me lembrava da atitude do garoto na sala de aula, seu ar de superioridade, o privilégio vulgar que ele cultivara diante de seu séquito, e eu duvidei da ausência de culpa. Acompanhei o julgamento com atenção e fiquei aliviado por não ter sido chamado como testemunha abonatória. Ele foi considerado culpado pelo crime, mas seu pai mexeu os pauzinhos, claro, e o menino não passou um único dia na cadeia. O juiz declarou que o moleque tinha um futuro brilhante pela frente e seria vergonhoso negar-lhe uma segunda chance. Sua punição foi serviço comunitário, 100 horas. Era a diferença entre cometer um crime ao sul e ao norte de Livey. Uma foto do menino sorrindo na primeira página do Indo no dia seguinte, enquanto a desafortunada menina que ele atacara foi mostrada saindo do tribunal em lágrimas. Era suficiente para fazer qualquer um querer levar uma lata de querosene e um fósforo a todas aquelas escolas de muro alto que faziam ele e seus semelhantes serem laureados como heróis por correr 140 metros de grama para enfiar uma bola no chão de outro lado de uma linha branca. Ainda assim, apesar de tudo, eu tinha saudade e queria ansiosamente voltar. Era angustiante pensar nas condições em que a minha biblioteca, estaria agora. Livros fora do lugar, autores guardados nas seções erradas. Quando se tratava da organização das estantes da minha biblioteca, sempre desconfiei um pouco dessa coisa moderna que todo mundo diz ter, toque. Enquanto os alunos arrastavam os pés voltando para casa de noite, era muito prazeroso arrumar aquele aposento, devolver tudo ao devido lugar. Era relaxante. E, vaidade minha, eu supunha que a pessoa agora responsável por ela nunca valorizaria a minha organização. Em vez disso, fui forçado a aceitar a vida em uma paróquia. Aprendi a gostar de certos aspectos dessa vida, os aspectos pastorais, nos quais, inclusive, fiquei melhor com o passar do tempo. Senti minha relação com Deus se aprofundar de uma forma que nunca acontecia na escola. Orações se tornaram mais importantes que organização distante. Eu tinha mais tempo para mim mesmo e passava boa parte dele em contemplação, rememorando os motivos pelos quais eu me sentira apto para o sacerdócio no início. Me dedicava mais à minha Bíblia, tentava arranjar a superfície de seus significados. Pensava sobre minha igreja, às vezes que me faziam ter orgulho dela, o que me incomodava nela. Com tudo isso, passei a me sentir um homem melhor, um homem de mais valor. E ainda assim, em meu egoísmo, eu ansiava por voltar para casa. Éramos 3 em comunhão, o paróquio, um idoso chamado Padre Burton, quieto, mas trabalhador, comprometido com sua vocação, e seus 2 ajudantes, Padre Cunani e eu. Padre Burton não morava conosco e mantinha apenas uma governanta como companhia. Uma mulher formidável que o tratava feito criança, lavando suas roupas e cozinhando suas refeições, e se portava como uma autoridade da guarda suíça quando se tratava de visitantes indesejáveis. Padre Cunani e eu não tínhamos tais luxos, morando um ao lado do outro em 2 pequenos apartamentos anexos à igreja. Pessoal, aqui só um comentário. Em uma outra leitura, não lembro se foi a passada, foi falado, um padre conversando com ele, um outro padre, né, no caso, falando com ele, falou sobre algumas coisas de luxo, né, sobre dinheiro. E no início do livro, ele chega com um carro lá na cidade onde ele morava, e aí uma pessoa, na verdade, fica questionando se pode, né, esse padre pode ter um carro e tal. E aí a gente vê o quanto essa história tenta trazer, vez ou outra, né, essa questão, né, sobre os padres, né, essas pessoas que vivem para a obra inteiramente, até onde elas podem ter o luxo. Algumas têm, outras não têm. Isso é muito interessante da história. Continuando.
Não nos dávamos muito bem, nós dois, e dava para acreditar se eu dissesse que a culpa era exclusivamente dele. Era mais jovem que eu, com 30 e poucos anos, e só queria falar de rugby, isso, e futebol, aquilo, boxe, isso, e corrida de cavalos, aquilo. Juro que ele teria se saído melhor como correspondente de esportes para o Irish Times do que como cura de uma paróquia do norte de Dublin. Ele, por sua vez, parecia incomodado por ser forçado a trabalhar com um homem 20 anos mais velho, deixando claro seu descaso por mim sempre que eu demonstrava ignorância sobre os eventos esportivos que tanto o fascinavam. Como assim você não sabe quem é Rafa Nadal? Ele perguntou incrédulo, quando quis saber minha opinião sobre Roger Federer e se sua sequência de vitórias do Grand Slam seria algum dia interrompida. Ele é famoso no mundo todo. Ele joga futebol? Respondi, provocando. Eu sabia muito bem quem era Nadal, mas vê-lo irritado era divertido. Além disso, chamar de Rafa me parecia uma afetação desnecessária. Afinal, eles eram amigos? Ele joga para o Man United? Coisa nenhuma, disse Padre Cunani, que gostava de usar certas palavras para me escandalizar. É um jogador de tênis espanhol. Ah, certo. Você está dizendo que nunca ouviu falar nele? Não sei muito sobre tênis, mas meu sobrinho, Aidan, é um grande fã do Liverpool Futebol Clube. Ou era na infância, pelo menos. Se Aidan continuava ou não interessado por esse tipo de coisa era um mistério para mim, pois eu não o via desde o enterro de seu pai, 10 anos antes, quando ele ficou sentado e taciturno, demonstrando pouca emoção, apesar de ter sido próximo de Christian. Ele me tratou com desprezo naquele dia, chamando-me de padre muitas vezes com tamanha aversão na voz que fiquei magoado, pois eu jamais oferecera ao rapaz algo que não fosse gentileza em toda a sua vida. Mas atribuí a atitude desrespeitosa ao luto. E apesar de inúmeras tentativas de restabelecer relações com ele desde então, perdemos o contato. E eu não sabia se ele ainda estava em Londres. Liverpool? Perguntou o padre Cunani, sem acreditar, quase cuspindo no chão, a palavra como um veneno em sua boca. Em que ano estamos? 1985? Liverpool sumiu faz tempo. Não ouviremos mais nada sobre Liverpool, não em vida. Padre Cunani, assim como Tom Cartley, era de Oxford, mas por alguma razão inacreditável seguia o West Ham United com uma paixão que beirava a religiosidade. Que irônico, né, gente? Pôsteres dos jogadores do time enfeitavam as paredes de seu diminuto apartamento como se ele ainda fosse adolescente, e era raro que fosse visto ao ar livre sem um lenço clarete e azul em torno do pescoço. Ele provinha da região de Ferrygarrig, cerca de 16 quilômetros da praia onde meu pai pusera fim à própria vida. Certa vez, quando estava embriagado, ele me contou sobre sua infância e adolescência, sobre como tinha sido campeão de natação e participado de uma competição chamada Ironman, e como recebera um chamado de Deus e entrou no seminário aos 22 anos, largando um curso de engenharia na Universidade de Limerick para, em vez disso, matricular-se no curso de filosofia em Mendot. E esse chamado, perguntei a ele, como veio até você? Eu estava caminhando em Sinnoat Hill certa tarde, e o que vejo à minha frente senão um arbusto em chamas. E então as nuvens se abriram e a voz do Senhor derramou sobre mim e disse, seja um bom garoto e vire padre. Está bem? Ele esperou alguns instantes, apreciando a expressão chocada em meu rosto, antes de gargalhar. Estou só provocando você, Odra. Ele disse, dando um soco no meu braço. Você não se importa que eu o chame de Odra, não, né? Acho melhor usar nossos primeiros nomes quando estamos apenas nós dois. Mas agora eu vou dizer a verdade, se você quer mesmo saber. Para ser sincero, eu não tinha nenhum plano para o sacerdócio. Não fui nem coroinha quando era pequeno. Nossos pais nos levavam à missa, claro. Precisavam levar, senão ninguém visitaria a loja deles. Mas não tinha nenhum significado para mim, nem para eles. Eu era terrível, um homem de mulheres e bebida, não vou negar. Por isso nunca passou pela minha cabeça ter uma vida como esta. Mas espere até eu contar o que aconteceu. Meu irmão, Mark, exatamente um ano mais velho que eu, teve um acidente de moto e foi parar no hospital de Rexford.
numa máquina de suporte à vida. Ninguém sabia se ele sobreviveria. Os médicos disseram que não conseguiria nem confirmar se havia atividade cerebral. Peraí, gente, me perdi. E eu e Mark fomos sempre muito, muito próximos. Muito mesmo. E quando as coisas pareciam perdidas, eu estava no hospital certa tarde, a mente atormentada, aquela coisa toda. E passei pela capela e pensei, que mal pode fazer? Entrei, me ajoelhei e orei para ele lá em cima. E pedi que ele cuidasse de Mark e o trouxesse de volta para nós em segurança. E se ele o fizesse, não haveria o que eu não oferecesse em troca. E eu senti uma coisa, Audra. Juro por Deus que senti algo se mover dentro de mim, nas minhas entranhas. Naquele momento, eu sabia que, se eu quisesse meu irmão de volta, deveria dedicar minha vida a Deus, a seu serviço, e deveria abandonar as mulheres para sempre. Quando saí daquela capela e pisei no corredor do hospital, foi como se eu tivesse renascido. E seu irmão? Perguntei, intrigado pela história, pois nunca ouvi revelação parecida. Me disseram que eu tinha uma vocação e nunca me ocorreu questionar. E quanto a Mark, ele melhorou? Não, ele morreu, respondeu o padre Kunani, balançando a cabeça. O rosto agora batido com uma dor ainda presente. Foi horrível. Desculpa, a gente ficou muito grudado aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Não, ele morreu, respondeu o padre Kunani, balançando a cabeça. O rosto agora batido com uma dor ainda presente. Foi horrível. Ele morreu, o coitado. E eu não podia voltar atrás com a minha palavra. Mas não culpei Deus pelo que aconteceu. O que tinha me tocado naquela capela não iria embora, e por isso telefonei para o bispo de Fernes logo depois e perguntei se ele achava que eu devia fazer alguma coisa em relação a isso. E ele me deu um número para ligar e cá estou, 10 anos depois. O que você acha disso? O que eu poderia achar daquilo? Todos chegamos ao sacerdócio por caminhos diferentes. Não cabia a mim questionar nenhum deles. Agora me diga uma coisa, Audra. Ele acrescentou um instante depois. Quem você acha que vencerá o World Championship deste ano? Fernando Alonso ou Sebastian Vettel? Para mim, uma das vantagens da vida paroquiana era o fato de meus dias serem mais variados do que em Terenuri, onde um cronograma rígido vigorava durante o período letivo, uma grade escolar que, para quem morava ali, se tornava apenas um pouco mais tratável nas férias. Pessoal, eu esqueci de avisar, mas eu troquei aqui entre o parágrafo anterior e esse de agora, eu troquei de cômodo aqui em casa, então pode ser que vocês sintam uma leve diferença aí no áudio, tá bom? Vou até ver depois que eu terminar essa gravação. Voltando, em certos dias eu tinha compromissos com paroquianos, em outros talvez houvesse trabalho administrativo a ser feito. Casamentos podiam requerer preparo para os fins de semana e um curso de noivos. Deus me ajude a ser oferecido antes disso. Um paroquiano idoso talvez estivesse doente e precisasse de uma visita em domicílio. Uma unção dos enfermos talvez fosse necessária. Ou então, uma oração para um ente querido que lutava para respirar ou definhava por doença. Nas tardes de sexta-feira, havia as reuniões com os coroinhas, nas quais as missas eram divididas entre os meninos. Na terça-tarde, eu reservava um tempo para mim, pois havia uma visita semanal que eu nunca perdia e sobre a qual meus 2 colegas não sabiam, já que jamais tinham demonstrado interesse por meu destino nesses dias. Vou repetir aqui, pessoal. Na terça à tarde, eu reservava um tempo para mim, pois havia uma visita semanal que eu nunca perdia e sobre a qual meus 2 colegas não sabiam, já que jamais tinham demonstrado interesse por meu destino nesses dias. Terças-feiras representavam uma jornada de ônibus, mais fácil que dirigir, e uma caminhada curta ao asilo de Hannah, onde eu lhe fazia companhia por 1 hora. Ela se afastava e se aproximava de sã consciência. Num dia, talvez contasse acontecimentos da nossa infância, que lembrava nos mínimos detalhes. Em outro, falava sobre uma mulher que conhecera enquanto cumpria pena na Mountjoy, sendo que minha irmã jamais havia sequer conversado com um guarda na vida. Ela era capaz de perguntar se o tal Seage, o chefe de governo, estava no corredor, pois tinha papéis que ele queria. Você está sentado neles, Audra. Por favor, levante-se antes que os amasse.
Nunca encontrei Jonas ali. Concordamos que não fazia sentido ele visitar a mãe quando eu já estava com ela. E ele costumava ir nas manhãs de quarta ou domingo, a não ser que estivesse fora do país em um turnê, ou em um festival literário em algum lugar. Lembrando, né, pessoal, que esse sobrinho dele, né, escreveu, né, começou a escrever, né, virou um autor e pelo visto aqui, né, tá fazendo sucesso. Meu Deus, o menino parecia passar mais tempo fazendo essas coisas do que eu considerava saudável para ele. Mas hoje não era terça. Eu não visitaria minha irmã. Não tentaria puxá-la para a lucidez que lhe fugia. Era quarta-feira e eu tinha uma conversa marcada com uma de minhas paroquianas, Ann Sullivan, para o período da tarde. Eu conhecia Ann, era uma das 4 mulheres de meia idade que cuidavam das flores da igreja e faziam uma limpeza rápida todas as manhãs após a missa das 10. E ela me encurralara 2 dias antes no mercado Spar para perguntar se eu teria tempo para ela durante a semana. E eu disse, é claro. Pela expressão em seu rosto, era óbvio que ela estava preocupada com alguma coisa. Eu talvez traga Evan comigo, ela disse. Evan? Meu menino. Oh, sim. Eu tinha uma vaga ideia da pessoa a quem ela se referia. Seu filho, que parecia ter cerca de 16 anos, arrastado à missa contra a vontade todas as manhãs de domingo, e cujo assento provavelmente estaria vago em 1 ou 2 anos. Claro, por favor, tragam. E meu marido, Ciane. Como tem passado, Ciane? Não o vejo na missa com frequência. Por favor, padre, não comece, ela disse. Tenho problemas maiores no momento. Bom, ficarei feliz se puder ajudar de alguma forma. Digamos, quarta às 4? Ela fez que sim. Pude perceber como era doloroso para Anne admitir que havia um problema na família, e desejei ter mais talento para fazer meu trabalho. Fosse o que fosse que a preocupava, eu esperava poder ajudar. O que devo trazer, padre? Ela perguntou. Trazer? Uns biscoitos, talvez. Do que o senhor gosta? Dos integrais de chocolate? Precisei de todas as minhas forças para não rir. É gentil de sua parte, mas não precisa, Anne. Respondi. Venham. Eu mesmo providencio uns biscoitos, caso a gente fique com fome. Está bem, ela disse, indo embora apressada. A campainha foi tocada no horário combinado e ali estava Ann Sullivan à minha porta, vestida com suas melhores roupas de domingo e cabelos recém-cortados, com o menino Evan ao seu lado, encarando o chão. Nenhum sinal de Ciane. Ele teve que trabalhar, Ann explicou enquanto eu preparava um chá. Surgiu um compromisso de última hora numa das casas do meu irmão. O senhor sabe que ele é arquiteto, não sabe, padre? Ciane faz muitos trabalhos para ele como mestre de obras. Não acreditei em nenhuma palavra. Ciane era um daqueles homens sem nenhum interesse pela igreja. Boa sorte para ele, portanto, eu já não esperava que ele viesse. Apenas sorri e não fiz perguntas. Que bom ver você, Evan, eu disse, tentando ser amigável, pois não haveria motivo para os dois estarem ali, senão algo relacionado a ele. Certo, ele respondeu, olhando para o chão, escorregando o tênis pelo pavimento como uma dança particular. Observei-o, tentando decifrar a expressão em seu rosto, esperando encontrar algum tipo de angústia. A maioria dos jovens parecia semi-traumatizada hoje em dia, como se tivessem passado os últimos 2 anos trabalhando nas minas ou escravizados em Gulag. Mas não detectei nada. Na verdade, ele parecia bastante plácido e entediado. Me ocorreu que ele não parecia em nada com a mãe, que era um tipo bastante comum. Pensando bem, creio que alguém tinha contado, talvez a própria Ann, que ele era adotado. Era um rapaz bonito, com cabelo louro dividido na testa como cortinas, no estilo das boy bands na televisão. Ele me lembrava Jonas, um Jonas mais novo. Tinha aquele aspecto norueguês que definia meus 2 sobrinhos que puxaram o pai, não minha irmã. Por um instante pensei que a ancestralidade biológica de Eva talvez fosse escandinava também. E então, como posso ajudá-los? Perguntei, abrindo bem os braços. Ann desviou os olhos, constrangida, talvez até arrependida de ter vindo. É Evan, disse Ann. Na verdade, disse Evan, agora levantando o rosto e sorrindo para mim, todos os dentes brancos e covinhos. Não sou eu, é minha mãe. Então são os 2,
respondi sorrindo também, e Evan, mesmo naquela situação, se permitiu uma risadinha, um chacoalhar de ombros, enquanto Anne negou com a cabeça, os lábios contraídos. Não sou eu... Desculpa, gente, travei aqui. Não sou eu, ela insistiu. É ele. Não, respondeu Evan com calma. E eu gritando, né? Não, respondeu Evan com calma. Eu estou ótimo. Sorte sua, eu disse a Evan. Eu disse e Evan olhou para mim com o rosto inclinado e uma expressão intrigada, como se eu tivesse certeza do que achar de mim. Como se não tivesse certeza do que achar de mim. Qual a sua idade, padre? Ele perguntou. Eva, não pergunte esse tipo de coisa ao padre, interveio Anne. Não tem problema, eu não me importo, respondi. Tenho 55. Você deve se cuidar, não? Eu diria 40 e tantos no máximo. Abri minha boca para responder, mas não consegui pensar em nada. Eu não sabia muito bem o que fazer com aquele comentário. Meu pai tem a sua idade, continuou o rapaz, mas você não diria se o visse. Ele é um gordo idiota. Eva, disse Anne. Ora, é sim. Não estou dizendo isso pelas costas dele, padre. Já falei na cara dele. Ele não para de comer e não faz nenhum exercício. Temo que aconteça alguma coisa, mas ele ri quando eu digo isso. Eu amo meu pai, mas o fato é que ele é gordo e idiota e não quero que ele tenha um ataque cardíaco. Evan, quer parar? Disse Anne. Sinceramente, padre, não sei o porquê ele diz essas coisas. Se Anne não é gordo. Ele é, sim, respondeu Evan, dando de ombros. Não é, não. Ele é do tamanho de uma casa. É sobre isso que vocês querem conversar? Perguntei. Você está preocupado com seu pai? Não, não é isso, disse Anne, se inclinando para a frente. Isso é só Evan bancando o esquisito. Está bem, respondi. Bom, então por que vocês não me contam o que os trouxe aqui hoje? Seja o que for, eu gostaria de poder ajudar. Não consigo, padre, ela disse, desviando o rosto. Simplesmente não consigo. Fechei os olhos por um momento e esperei. Uma visão passou diante dos meus olhos. A biblioteca do Telinuri College. Eu daria tudo para estar lá naquele momento. Caos nas estantes. Alguém guardando a trilogia Ritos de Passagem de William Golding na ordem errada. Os romances de Clarence Gilroy, misturado com as histórias de Clarence Kiergan. Em momentos como aquele, eu desejava estar lá para consertar as coisas. E não precisando cavar fundo para descobrir um problema pessoal, o qual era muito provável que eu fosse incapaz de resolver. E por que eles tinham vindo até mim? Justo eu, que não sabia nada sobre a vida? Este é um lugar seguro, eu disse, enfim, parecendo um daqueles terapeutas americanos que a gente vê nos programas de televisão. Eu tinha visto o Gabriel Barney em um deles na noite passada. Nada menos que magnífico. Vi 6 episódios em seguida. Podem dizer o que quiserem aqui, vocês dois. Vai ficar entre essas 4 paredes. Anne respirou fundo e pareceu estar juntando coragem. Padre, ela disse afinal, consertando a postura e fixando os olhos no meu. Precisamos falar sobre o Evan. Eu estava bebendo chá naquele momento e quase fiz uma cena embaraçosa. Creio que ela não sabia por que eu estava rindo, mas o rapaz sim, pois olhou para mim e sorriu. O senhor está bem, padre? Ela perguntou. Desculpe, eu disse. O chá não desceu direito. Tem uma coisa errada, continuou Anne. Não há nada de errado, disse Evan. Não comigo, pelo menos. Pelo contrário, as coisas estão muito bem agora. Pessoal, eu não sei se essa risada que ele deu foi referência porque eles falaram a frase precisamos falar sobre o Evan, né? E tem aquele filme, precisamos falar sobre Kevin. Acho que é isso o nome. Será que eles deram essa risada porque eles entenderam a referência? O menino entendeu e ele entendeu? Não sei, né? Me parece. Voltando. Não há nada de errado, disse Eva. Não comigo, pelo menos. Pelo contrário, as coisas estão muito bem agora. Pelo contrário, ela repetiu, com escárnio e sacudiu a cabeça. Qual é o problema? Perguntou Eva. Oh, Evan, pare com isso, sim? Você não está impressionando ninguém. O menino olhou para mim, aturdido. Tudo que eu disse foi pelo contrário. Comporte-se, nada mais que isso, disse Anne. Estou me comportando, respondeu Eva. Padre, o senhor acha que eu não estou me comportando? Anne, eu disse, ignorando a pergunta. Por que você não me conta o que exatamente a preocupa tanto? Evan ele tem um amigo, ela respondeu, após uma longa pausa. Olhei da mãe para o filho espantado. Evan tinha um amigo. Ora, que bom para ele. Era motivo para preocupação? Será que eu precisava avisar o 61 News? Um amigo, eu disse. Um amigo próximo, esclareceu Anne. Um amigo muito, muito, muito próximo, concordou Eva. Não estou entendendo, eu disse.
Eles passam tempo demais juntos, acrescentou Anne. Não é isso que os amigos fazem? Perguntei confuso. Ah, pare com isso, padre, disse Eva, sua postura calma falhando um pouco. Ele agora parecia irritado. Não se faça de desentendido. E se eu não estiver me fazendo de nada? Perguntei. Fosse o que quer que estivesse acontecendo ali, eu sentia que, por enquanto, estava agindo da maneira correta. Estava acostumado com rapazes da idade dele. Trabalhara com eles durante anos. Não me assustava ou intimidava. Eu sabia qual era o molde, sabia qual era o cheiro. Nada do que pudessem dizer me deixaria chocado ou constrangido por mais que tentasse. Não é certo, disse Anne. O que não é certo? Ah, pelo amor de Deus, disse Evan com um suspiro longo e teatral, tirando o cabelo do rosto em um gesto que eu suspeitei ter sido treinado por horas diante do espelho. Eu tenho um namorado. Ele falou com uma voz arrastada e tom entediado. Nossa, eu li totalmente errado, né, gente? Esse é o problema da leitura. Vamos lá. Eu tenho um namorado. Ele falou com uma voz arrastada e tom entediado. O nome dele é Odran. Estamos saindo juntos. Pronto, é isso. O mundo não acabou. Odran é meu nome, comentei, e ele apenas olhou para mim, piscando algumas vezes com a surpresa. Não sei bem o que fazer com essa informação. Ele respondeu, naquele jeito americano irritante de transformar uma afirmação em uma pergunta. Esse tal de Odran é um gay, disse Anne. É adjetivo, não substantivo, disse Eva. É o quê? Ela perguntou, se virando para ele. Você ouviu? Ele é bem aberto sobre isso, continuou, olhando para mim dessa vez. Nem um pingo de vergonha. Certo, eu disse. E esse Odran está na sua classe? Por Deus, não, respondeu Evan com escárnio, como se aquilo fosse um insulto terrível. Foi quase como perguntar se ele era membro da Ku Klux Klan. Mas ele frequenta a escola? Não é um homem adulto. Eca, e sim, claro, ele frequenta a escola. Não é um, sei lá, delinquente ou coisa do tipo. Só não frequenta a minha escola. E sim uma escola de verdade, com meninas, sabe? Tentei processar aquilo. Fiquei confuso, admito. Você não gosta da sua escola? Perguntei. Claro que não. Os meninos são todos uns neandertais, só falam de masturbação. E você sabe. Perdeu o ar e fechei os olhos por um momento, para não olhar para ela. Eu conhecia bem os meninos da idade dele, mas, no geral, quando eles diziam coisas desse tipo, as mães não estavam sentadas ao lado. Evan, por favor, eu disse. Desculpe, ele respondeu no mesmo instante e se censurou. Eu não devia ter dito isso. Não mesmo. Eu só quis dizer que Odran frequenta uma escola onde o foco não é esse, sabe? Onde não tem medo o tempo inteiro. Você acha que os meninos da sua escola têm medo? Com perdão da palavra, padre, eu acho que estão todos se cagando de medo. Em relação a quê? Em relação ao fato de serem mais inteligentes do que demonstram. Pensei no que ele disse. Não entendi o que quer dizer, respondi. Os meninos na minha escola são espertos. Ele explicou. Você sabe disso e eu também. Somos um grupo inteligente. Tivemos boa formação. Viemos de bons lares. Temos capacidade suficiente para saber que daqui a 2 anos teremos nos formados e todos os moleques que hoje são os reis dos passes de rugby passarão o resto da vida calculando hipotecas ou trabalhando na mesma escola que estão prestes a deixar. Então estão se cagando de medo de que suas vidinhas preciosas estejam à beira do fim, enquanto as de todo o resto, a vida de quem não tinha vida na escola, estão prestes a começar. Fiz que sim, ele estava certo. Não era uma observação inédita, eu mesmo fui testemunha disso inúmeras vezes. Mas como isso está relacionado com seu amigo Odran? Perguntei. De nenhuma maneira específica, ele respondeu, depois de uma pausa. Quer dizer, eu estava apenas explicando que ele frequenta uma escola boa, só isso. O senhor perguntou se ele estava na minha sala. Bom, não está. Essa é a minha resposta curta. Ele é um gay, insistiu Anne. Quer parar com essa coisa de um gay? Disse Eva. E você está em um relacionamento com esse menino? Perguntei, ignorando Anne. Bom, a gente não vai se casar nem nada, mas sim, estou. Ele hesitou por um momento, como se não tivesse certeza se queria dizer em voz alta o que estava pensando. Ele é ótimo, acrescentou enfim. E você está chateada com isso, Anne? Perguntei, me virando para ver a mãe, que encarava o tapete com uma expressão no rosto que refletia a dor que ela provavelmente sentia por dentro. O senhor não estaria? Dei de ombros.
Se você tivesse feito essa pergunta há 10 anos, eu disse, minha resposta talvez fosse diferente. Acontece que eu tenho um sobrinho que é gay. Ah, pare com isso, padre, ela disse, sacudindo a mão no ar em um gesto de menosprezo. O senhor não tem coisa nenhuma. Tenho sim, respondi. Não tem não. Não consegui encontrar outra maneira de dizer. Tenho sim, repeti. De verdade, eu tenho. Ah, eu duvido. O senhor não precisa dizer isso para eu me sentir melhor. Olhei para Eva, que me observava com atenção. Eu tenho sim, eu disse a ele, dando de ombros. Jonas me contara que era gay havia 2 anos, e eu não soube qual resposta ele gostaria de ter ouvido na ocasião. Em retrospecto, creio não ter lidado bem com aquela conversa. Fiquei constrangido e um pouco envergonhado, não apenas com a ideia de Jonas ser homossexual, mas também com a noção de ele ter algum tipo de sexualidade. Para mim, ele não passava de um menino. Pensar em Jonas atormentado com desejo por outra pessoa, ou sendo desejado por ela, era algo que me angustiava. Por tais emoções eram desconhecidas para mim, e me descobri evitando conversar sobre o assunto com ele. Mas tentei, claro. Perguntei como ele sabia e ele disse que soube desde os 9 anos, quando um videoclipe de uma canção chamada Pray, do Take That, tinha disparado o alarme. Pode culpar Mark Owen, falou. Não entendi o que ele quis dizer com isso, nem quis entender. Mas perguntei há quanto tempo ele tinha certeza e ele disse que, 2 anos antes, tinha se apaixonado pela primeira vez por um rapaz que conheceu na faculdade, um estudante de intercâmbio vindo de Seattle, de quem foi muito próximo. Passavam o tempo todo juntos e então ele revelou o que sentia pelo rapaz, em uma conversa no apartamento deste, que não deu certo. Jonas me contou que o sujeito, que ele considerava um amigo, foi muito cruel quando a verdade veio à tona. Cruel a ponto de ter feito meu sobrinho regredir de maneira considerável. Quando ele me contou essa história, percebi que ainda era um assunto doloroso e senti raiva de um sujeito capaz de magoar um jovem em processo de aceitar a própria sexualidade, apenas pelo fato de Jonas ter desenvolvido afeto demais por ele. Não consegui imaginar como seria se alguém me dissesse que estava apaixonado por mim. Se acontecesse, eu gostaria de conseguir demonstrar bondade com a pessoa, fosse quem fosse. É difícil pensar em algo tão maravilhoso de se ouvir quanto isso. Ele nunca teve namorada, disse Ian, olhando para o filho com reprovação. Como você pode ter certeza de que nunca tive namorada? Bom, o que eu sei é que você nunca trouxe ninguém para apresentar em casa e tomar chá. Ele riu. Mãe, rapazes da minha idade não levam meninas para tomar chá. Padre, o senhor já teve namorada? Quero dizer, quando tinha minha idade, pensei no assunto. Houve Catherine Summers, é claro. Ela contava? Mais ou menos, respondi. Nada sério. E o senhor a convidou para tomar chá? Na verdade, ela não era esse tipo de menina. Eu disse, tentando imaginar Catherine e minha mãe sentadas juntas à mesa, lutando para encontrar assunto ao comer costela de porco. Mamãe falando sobre a peregrinação da paróquia a Lourdes, Catherine listando todas as coisas que faria com Al Pacino se pusesse as mãos nele. Desculpa, gente. Viu? Disse Evan. Eu só não entendo o que você tem contra meninas, disse Ian. Eu não tenho nada contra meninas, respondeu Evan. Tenho muitas amigas. Então você devia sair com uma delas. Saia você com uma delas, se é tão importante assim, ele disse. Eu já estou saindo com alguém. Não posso sair com 2 pessoas ao mesmo tempo. Não sou esse tipo de homem. O senhor vê, padre? Perguntou Ian, agora apelando para mim. Vê o que sou obrigado a aguentar? Ele tem resposta para tudo. Fiz que sim e nenhum de nós disse nada por um tempo. Olhei para Eva, cujos olhos passeavam pelo aposento, lendo os nomes dos livros nas estantes. E como está aí na escola? Perguntei a ele. Você já sabe o que quer ser quando crescer? Sua boca se torceu com desdém e ele tirou o cabelo do rosto mais uma vez. Era nítido que ele aproveitava qualquer oportunidade para fazer aquilo. Quando eu crescer? Ele perguntou com sarcasmo. Pare com essa merda, eu disse. Surpreendendo a mim mesmo, notei os olhos de Ian se arregalando e o próprio Evan olhando para mim espantado. Gente, só um adendo aqui também. É a segunda vez que ele tem um acesso, assim, explosivo, assim, do nada, né? Tipo, teve lá no metrô, no trem, com um homem lá que estava oferecendo comida para ele, e agora ele tá tendo aqui durante essa conversa, né? Isso é um ponto, assim, da personalidade dele. Voltando. Ou você ainda não sabe? Não tem problema se não souber, ainda é jovem. Tenho algumas ideias, ele respondeu. Que tipo de ideias? Muitas ideias. Como o quê? Estou falando sério, estou interessado. Eu gostaria de ser diretor de teatro.
ele disse. Deve ser uma loucura, mas é algo que eu gostaria de fazer. Quando foi a última vez que você foi ao teatro? Perguntei. Ontem. Eu sorri, que bom para ele. Não era a resposta que eu esperava. O que você assistiu? Deus da Carnificina do Gate. Eles decidiram fazer um intervalo no revezamento de sempre entre a Charrua e as Estrelas, The Shadow of Gammon e The Fields. Meu pai representou a Churra e as Estrelas, eu disse, no Abbey. É mesmo? Ele arregalou os olhos. Pude ver que ficou impressionado. Na minha vaidade, isso me deixou contente. Ele fez o papel de jovem Covey. Saíram resenhas ótimas. Como foi essa peça que você viu? Ah, padre, sorrindo para mim. O senhor precisa ver. Pera aí, gente, que eu deixei aqui o WhatsApp com barulho. Deixa eu tirar aqui para não... Pronto. Voltando. Ah, padre, ele disse sorrindo para mim. O senhor precisa ver. Tem aquela mulher do ER, que tá como uma sigla, tá, gente? E.R. E o cara que fez Feather Dead. Dougal. São dois casais horríveis e a vida deles era simplesmente vazia. Só se importam com coisas e ficam tentando impressionar uns aos outros com a sua liberalidade. Não pode ser resumido por essa pergunta. E como foi? É tipo uma obra de arte, sabe? Não foi uma pergunta maliciosa, Eva, eu disse. O que perguntei foi, você gostou? Ele deu de ombros, sim. Ele levou esse tal de Odran, disse Ian. E ele gostou? Ele não entende de teatro, respondeu Eva, franzindo as sobrancelhas como se ele mesmo estivesse tentando decifrar tal fato. Diz que fica constrangido com o silêncio. Prefere cinema. Filmes de ação, sabe? Bruce Willis, Tom Cruise, essa merda toda. Mas ele gostou? Acho que sim. Eu disse. Era hora de ir direto ao assunto. Deixa eu repetir. Era hora de ir direto ao assunto. Você está chateada por causa dessa amizade entre Evan e Odra? Sim, padre. Estou desolada. Por favor, não defina como amizade, teve o Evan, agora irritado. Não é uma amizade. Vocês não são amigos? Sim, claro que somos amigos. Mas não é apenas isso. É um relacionamento. Provavelmente não vai durar, somos novos demais, mas não somos só amigos, ou algo assim. O senhor consegue dar cabo dessa história, padre? Perguntou Anne. Não consigo, respondi. E mesmo se conseguisse, não faria. Ela olhou para mim, surpresa. Eu disse, sorrindo para ela. Não sei o que você quer de mim. Evan tem 16 anos. Você tem 16, não tem, Evan? Perguntei, olhando para ele. Sim. E ele é amigo desse menino. Eles foram ao teatro junto, não fizeram reféns no Bank of Ireland, em Dutron. Padre, eu flagrei os dois. Ela se lamuriou, os olhos começando a se encher de lágrimas. E ali estava ela, minha mãe entrando no meu quarto, Catherine Summers saindo de debaixo de mim. A oferta do pirulito. Padre Houghton sendo chamado para conversar comigo. Padre Houghton. Senti meu estômago revirar com a memória. Ele era alguém em quem eu nunca pensava. Fazia questão de tentar esquecer. Pare com isso, eu disse, minha voz subindo a ponto de eu estar quase berrando com ela. Pare com isso agora. Padre! Evan, vejo que você é um rapaz inteligente. Já pensou em apresentar sua mãe a esse Odran algum dia? Sair para tomar um café, alguma coisa do tipo? Ele riu com sarcasmo. Acho que eles não vão se dar muito bem. Bom, se você não apresentá-los da maneira apropriada, não mesmo. Escute-me, Evan. Você quer falar com sinceridade? Quer conversar abertamente? Sim ou não? Ele hesitou, talvez surpreso com a minha perda de paciência, mas enfim concordou. Eu estou sendo sincero, ele disse. Você gosta de meninos, estou certo? É nisso que você tem interesse? Ele desviou o olhar. Seu rosto se voltou para a parede e ele fixou a atenção em uma fotografia pendurada, tirada no dia anterior à morte de seu pai. E ali estava a mamãe e papai sorrindo para a câmera do lado de fora do chalé alugado da Sra. Head, com Hannah, o pequeno Cadal, e eu à frente, com sorrisos imensos e ridículos nos rostos. Sim, ele respondeu enfim. Sim, eu gosto de meninos. Então, eu disse, você precisa se conformar com isso. Houve um silêncio demorado. Observei Anne, seu rosto se contorceu em milhares de maneiras diferentes. Ela olhou para mim, olhou para o filho. Passou pela minha cabeça o tipo de dificuldades que ela e o marido haviam enfrentados na tentativa de ter filhos. E quanto tempo despenderam até encontrar uma criança para adotar. Como devia ter sido árduo esse processo.
Era instintivo para ela, assim como para todas essas mulheres, lutar contra a diferença, buscar a conformidade, pois tinha um pavor absoluto do que poderia significar ser diferente. Mas ali estava. Ele dissera as palavras em voz alta. Não poderia ter sido mais claro. E em um gesto louvável, ela respondeu à altura. Então está bem, ela disse, se rendendo, lágrimas formando-se em seus olhos. E um novo mundo, padre, não é? É um novo mundo, padre, não é? Sim, eu, respondi, segurando sua mão. É um novo mundo. Posso perguntar uma coisa, padre? Disse Evan quando os dois iam embora um pouco depois. Pode. É verdade que eu ouvi falar? Jonas Ronjet é o seu sobrinho? Sorri com vaidade. Como eu amava aquela associação. Sim, respondi. Uau, comentou Evan, sacudindo a cabeça. Devidamente impressionado. Como ele é? Inteligente, eu disse. Calado. Ele é seu único parente? Tenho outro sobrinho, respondi. Aidan. E como ele é? Bravo. Ele fez que sim e pensou por um momento. Jonas Rondel. Gente, esse nome é muito difícil, vou soletrar para vocês terem ideia. R-A-M-S-F-J-E-L-D. É um ótimo escritor, ele disse, dando peso a cada palavra, como se quisesse que eu compreendesse como falava sério. É mesmo, concordei. O senhor pode dizer a ele que eu disse isso? Direi. Nossa, uma palavra aqui também diferente. Espingeltent é meu livro favorito de todos os tempos. Vou soletrar também, pessoal. Spingeltent. Esse nome aí é o livro favorito dele. Bom, isso talvez seja um pouco de exagero, eu disse. Mas é um bom livro. É o meu livro favorito de todos os tempos, ele insistiu. Ele costuma visitar o senhor? Aqui? Fiz que não. Não muito. Acho que a presença da igreja ao lado o incomoda, mas eu o vejo com frequência. Por que pergunta? Por nada, disse Evan. O senhor pode contar a ele que eu disse que ele é um ótimo escritor? Eu ri e disse que contaria. Então, por que não contei? Vamos lá, pessoal, agora um subcapítulo. A sexta-feira chegou e com ela a reunião com os coroinhas. Tom Carley foi responsável por eles nos 2 anos que passou nesta paróquia. Aliás, ele cuidou dos coroinhas em todas as 11 paróquias nas quais trabalhou em mais de 28 anos como padre. 11 paróquias. Era inacreditável, se você parar para pensar. E conforme esperado, tal função caiu sobre meus ombros quando assumi seu lugar. Não suporto esses malditos moleques, dizia Padre Borton, que considerava os coroinhas um mal necessário para a igreja, tolerando suas presenças no altar, mas quase nunca se dirigia a nenhum deles. Estão sempre com um dedo no nariz ou esquecendo a missa na qual deviam estar. E Padre Conani simplesmente não estava interessado. Dizia que tinha fazeres demais para cuidar de um bando de fedelhos que reclamavam de coisas sem importância. Portanto, eu era o único que sobrava, e de qualquer jeito o arcebispo Cordington insistira que eu assumisse a função. Na verdade, não era uma tarefa onerosa. Os meninos, eram cerca de 20, se encontravam no salão da paróquia todas as tardes de sexta, às 4. Tinham entre 7 e 12 anos de idade e valorizavam bastante os mais velhos no grupo. Nossa, gente, novo, né? Eu não sabia, achava que coroinha era mais adolescente. Muito novo. Porque eu não sou católico, tá, gente? No início de cada reunião, eu assumia meu lugar à frente do salão e eles se sentavam em 2 fileiras, nos meus 2 lados. À minha esquerda sentava o menino mais velho, Steven, acompanhado do segundo mais velho, Kevin. Os 2 supervisionavam os mais novos, ordenando que ficassem quietos caso começassem a conversar. Ambos tinham feito 12 anos havia pouco tempo, e eu esperava sua desistência a qualquer momento. Era perceptível que estavam ficando constrangidos com os seus papéis, mas relutavam em abrir mão dessa parte de suas infâncias. Eram novos, mas tinham sensibilidade suficiente para perceber que seria a primeira de muitas mudanças de suas vidas. Os meninos se sentavam não por ordem de idade, sim por tempo de serviço. Os mais próximos de mim, na fileira à minha direita, eram os mais recentes. Os mais novos, os mais assustados. Havia 23 missas para organizar, 3 por dia, de segunda a sábado, e 5 no domingo. Algumas missas, as minhas matutinas, por exemplo, sobreviviam com apenas um coroinha. O padre Conani preferia 2 das 10, pois assim não precisava limpar o altar ele mesmo. Todas as missas de domingo requeriam 3.
E é melhor nem mencionar o drama da semana de Páscoa ou das celebrações de Natal. Eu ia de um em um. Cada menino escolhia as missas que preferia e era isso. Fazíamos uma oração e voltávamos para casa. Missão cumprida. Naquela sexta-feira específica, a maioria dos meninos já estava do lado de fora do salão da paróquia quando cheguei, amontoados sobre o toldo para permanecerem secos, pois um temporal despencava dos céus, uma das tempestades mais intensas que Dublin vira em muito tempo. E Deus sabe que não somos uma cidade famosa pelo clima ensolarado. Saí do carro correndo, a pasta sobre a mesa para me proteger e me abriguei com eles, tirando as chaves do salão do bolso e olhando o entorno, sentindo um fervilhar de irritação crescer dentro de mim por ser obrigado a esperar. Padre H, disse um dos meninos, Dargai. Darg. Um garoto de posição intermediária na hierarquia que se sentava no primeiro lugar da fileira dos mais novos e que estava pronto para ser promovido assim que Steven e Kevin aceitassem o destino e dissessem adeus. Não podemos sair da chuva? Gente, só um adendo. Os nomes, esse livro é da Inglaterra, né? Os nomes, alguns são bem americanizados, né? Esse Steven e Kevin, por exemplo, mas o restante tem uns nomes bem difíceis. Continuando. Um pouco de chuva não faz mal a ninguém. Darga, respondi. Padre, a chave está na sua mão, disse outro menino. Cole. Basta, respondi, desviando o rosto de todos eles, conforme o vento empurrava a chuva na nossa direção. Ficamos ali à espera, todos nós, cada vez mais molhados, os meninos talvez pegando resfriados que os manteriam longe da escola na próxima semana. Eu a uma pequena distância ao lado deles, as chaves do salão marcando a palma da minha mão. Se eu quisesse, poderia destrancar a porta. Todos nós entraríamos e começaríamos a reunião. Sairíamos daquela chuva bíblica, mas eu não podia, ainda não. Padre, disse outro menino de cabelos compridos e que estava apenas de camiseta, sem casaco. Por favor, estou ficando encharcado. Eu sorri, arrepiando com frio, e fiz que não. Ainda não, eu disse, daqui a pouco. Observei a entrada, observei os carros. Chegue logo, pensei, e então finalmente vi a BMW preta se aproximar pela rua em velocidade razoável e não diminuiu ao fazer a curva na direção do salão da paróquia. Os faróis se apagaram e observei o motorista no aconchego do carro, conversando ao celular, o pai de um dos coroinhas concluindo alguma negociação, deixando todos nós, homens e meninos, no frio e na chuva conforme fazia seu dinheiro. Por fim, ele saiu, apertou um botão e o veículo fez bip-bip. E então, correu sob a chuva até nós. E agora, somente agora, eu podia selecionar a chave certa, inseri-la na fechadura e abrir a porta. Os meninos se espalharam pelo salão, apressados, sacudindo a chuva como cachorros encharcados, e puxando as cadeiras e organizando as filas, como sempre faziam. Assumi meu lugar ao centro, pegando o caderno no qual tinha anotado quem faria o que e quando. E o homem que nos manteve esperando pôs uma cadeira em um canto e começou a digitar mensagens em seu onipresente celular. Eu estava prestes a começar quando ele levantou a mão e disse: Desculpe, padre, toalete. E se levantou para ir ao corredor onde ficavam os banheiros. Suspirei e vi quando ele parou na entrada do corredor e se virou para olhar para mim. Padre? Ele disse, uma expressão de tédio cruzando seu rosto. Volto num minuto, meninos, eu disse, me levantando e acompanhando-o pelo corredor, esperando ali até que ele tivesse terminado. Obrigado, ele disse ao ressurgir sorrindo para mim. Eu estava quase explodindo. E então pudemos voltar para o salão, para os meninos. Podíamos começar agora que estávamos todos ali. Agora que aquelas 20 crianças estavam reunidas e havia um adulto sem colarinho eclesiástico presente no aposento para garantir que nada aconteceria com nenhuma delas, que eu não tentaria tocá-las ou levá-las para um quartinho a fim de remover suas calças. Agora, sob supervisão, era permitido que eu dissesse as palavras segunda, 6:30 da manhã, e Steven tinha permissão para responder: eu fico com essa, padre. E podíamos seguir com a tarefa rápida e tediosa de organizar quais coroinhas serviriam quais missas. Por esse nível de desconfiança, eu tinha todos os meus antigos colegas a agradecer. Era de surpreender que eu voltasse para casa toda sexta-feira à noite, dominado por vergonha. E com isso finalizamos esse capítulo, pessoal. Nossa, esse final foi bem chocante, né? Esse subcapítulo foi bem rápido, mas teve essa revelação aí que agora ele estava sendo vigiado, né? Por conta
denúncias de assédio, de abuso sexual dentro da igreja, né? E é muito pesado, né? Tem filmes e filmes, tem outros livros também que falam sobre, abordam isso. Mas eu sabia que esse assunto ia chegar aqui quando eu li a sinopse, que era sobre um padre, né? Sabia que ia chegar aqui porque hoje é muito falado. Mas enfim, pessoal, finalizamos a nossa primeira leitura humanizada narrada por mim, Lucas Henrique. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mesmo com os engasgos, com os erros de pronúncia. Afinal, estou começando, né? Nunca fui de ler em voz alta, então isso aqui está sendo um desafio ótimo para mim, mas um desafio. Eu quero só pedir para vocês, quem veio pelo Spotify por algum motivo, sei lá, futuramente chegou aqui nessa leitura pelo Spotify, que me siga lá no Instagram, lá eu deixo resenhas, compartilho as novas leituras, faço enquetes para saber quais leituras serão as próximas e tudo mais, tá bom? E pessoal, lembrando, serão sempre 2 episódios por dia, tá bom? Um de manhã, ou início da tarde, e um bem de noitinha como esse que vai sair agora por volta de 10h30. Tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã iremos começar o capítulo 7, que se intitula 1973. E hoje a gente leu até a página 153, tá bom? Para vocês marcarem aí. E é isso, pessoal. Um abraço, tá bom? E até a próxima.